Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que nenhum mal tocará na tua vida e nem na tua casa. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, cubra seus filhos, guarde a sua entrada e a sua saída. Declaramos por terra toda obra de maldade, todo tipo de ataque espiritual direcionado a ti, direcionado aos teus negócios, direcionado à tua família, tudo aquilo que vem para tentar tirar você do propósito de Deus, tudo aquilo que vem para tentar lhe desanimar, nós repreendemos o nome de Jesus. Cancelamos ataques espirituais que vêm na mente, ataques espirituais que vêm trazendo cansaço, trazendo peso, trazendo opressão, trazendo atrapalhos, destruição. Nós quebramos isso em nome de Jesus Cristo e declaramos justiça de Deus na tua vida e profetizamos justiça nas tuas portas. Tudo aquilo que está destinado por Deus para vir a você, que chegue a você, que as existências sejam quebradas, que todo tipo de opressão do inimigo tentando impedir, todo tipo de dissuasão espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Que toda arma forjada, que toda mentira, toda invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, inveja, planos do inimigo sejam desfeitos no nome de Jesus Cristo. Declaramos que tu e toda a tua casa estão abençoados, estão guardados. Declaramos que estamos firmes com nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Declaramos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, nos conduzirá em todas as coisas e de modo algum estamos sós. A presença de Deus está na nossa vida, a presença de Deus está aqui conosco e nós invocamos o nome poderoso de Jesus para que a presença dele seja cada vez maior na nossa vida. Senhor, encha-nos da tua presença, encha-nos do teu favor, encha-nos da tua graça. Também oro, Senhor, pela salvação de todos dessa família, para que todos conheçam a Jesus e que se cumpra aquela palavra que diz: se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra profética, que no dia de hoje nós veremos a boa mão de Deus conduzindo o melhor para o nosso caminho. E tudo aquilo, Senhor, que não for o que o Senhor tem para nós, que seja tirado do nosso caminho, mas o que o Senhor tem para nós, que venha. Oramos também por uma restituição e por uma restauração. Tudo aquilo que foi tirado injustamente, que pertencia a nós, que estava no nosso caminho, nós oramos para que haja restituição, oramos para que haja restauração no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos fala que Deus visita a injustiça. Tudo que foi tirado de José foi restituído na vida dele. Tudo que foi tirado de Jacó foi restituído na vida dele. Então o nosso Deus é um Deus de restituições. Inclusive, essa é uma oração que a maioria dos filhos de Deus não fazem, mas que devem fazer. Nós devemos orar por restituição e por restauração. Deus restituiu a vida de Jó. A Bíblia diz, ou seja, Deus visita a injustiça no nosso caminho. É por isso que nós temos que orar. O segredo de todos os homens que tiveram restituição foi uma vida com Deus, foi um ouvir a Deus, foi orações. E isso nós não podemos parar de fazer. Por isso eu estou sempre orando. Justiça nas portas. Eu já falei para você, hoje nós estamos no 12º dia do nosso propósito. Hoje é o 12º dia.
E hoje é o dia também que conclusões acontecerão. Amém? Hoje é o dia que conclusões acontecerão. Deus vai colocar, inclusive, respostas dentro do seu coração para você tomar decisões certas no dia de hoje. Em nome de Jesus, coisas que você estava protelando em decidir, hoje vai haver conclusão, hoje vai haver decisão. Receba aí com palavra profética, Deus vai dar hoje para você a paz no seu espírito, para você tomar as decisões certas que você precisa para a sua vida. Você crê nessa palavra como profética para a sua vida? Então, receba ela aí. Eu quero começar hoje e não esqueça de escrever aqui nos comentários: estou firme com os meus pés em Jesus, na rocha do meu sustento. Escreve aí: estou firme. Não deixe o diabo tirar você da oração ou da presença de Deus. Deus está fazendo uma obra grande. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar o testemunho aqui da Simone e ela escreveu assim: eu venho testemunhar sobre a minha saúde. Sempre tive pedra nos rins e com o tempo isso foi se agravando. Estava também com muita gordura no fígado e era muita mesmo. A médica disse que meus rins apresentavam 2 cistos, além dos cálculos, e eu também tinha algumas pedras na vesícula. Fiquei muito assustada, especialmente após ter uma crise de vesícula e achei que ia morrer. Comecei a orar com você e um dia, na sua oração, você declarou que o Senhor estava me curando. Precisei retirar a vesícula e para isso fiz vários exames, inclusive uma biópsia do fígado. E para minha surpresa, os resultados mostraram que não tenho mais nada nos rins e a gordura no fígado desapareceu. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que o Senhor continue te usando para orar pelas pessoas. Deus é fiel. Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Eu fico feliz. A tua alegria é a minha alegria. A tua vitória é a minha vitória. Amém? A Deus toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Só a Deus para fazer isso na tua vida, irmão. Só a Deus. Isso é um milagre de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer a terceira parte da mensagem, onde eu tenho falado sobre o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é uma voz. Escreve isso aqui nos comentários. O silêncio de Deus é uma voz. A Bíblia nos diz no Salmos 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essas palavras de Davi, elas expressam um sentimento de desamparo e aparente silêncio de Deus diante do sofrimento que Davi estava enfrentando. No entanto, você tem que entender que todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos, sabe? Parece que Deus está em silêncio. Agora, isso é falta de interpretação. Na verdade, Deus não está em silêncio, porque o silêncio é uma voz. No Salmos capítulo 13, olha o que Davi em outro salmo questiona. Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Davi, ele expressa a sua angústia e busca aqui uma resposta da parte de Deus. Então você tem que entender que não é só você que sente isso, todos nós sentimos. Agora, interpretar que o silêncio é uma voz para a gente, o silêncio é uma voz que está falando e às vezes mais alto do que a voz audível. Aí você diz, como isso? Interprete o silêncio como Deus falando com você, coisas muito pontuais e muito específicas dentro do teu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui. O silêncio de Deus revela muita coisa. O silêncio, ele sempre vai gerar uma autorreflexão, ele vai gerar uma busca. O silêncio é o sinalizador de algo que Deus está fazendo. É o sinalizador de algo que Deus está fazendo. Agora, como eu falei ontem, se você estiver alinhado com Deus, esse silêncio ele significa que Deus está trabalhando em algo. Agora, se você estiver desalinhado com Deus, alinhe-se totalmente para que Deus ele fale com você. Porque o silêncio de Deus pode vir na nossa vida por coisas que Deus está trabalhando, como eu disse,
e eu dividi em duas partes, falando tanto na oração da manhã quanto na oração da noite de ontem. Se você não assistiu, assista, certo? Mas ela também pode estar falando de algo que está desalinhado em você. Algo que está desalinhado em você. E se algo estiver desalinhado em você, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai revelar isso para você. É por isso que o silêncio tem que ser interpretado, até para você orar. Não, eu estou buscando a Deus, eu estou obedecendo a Deus, então continue. Continue porque Deus está trabalhando em algo. Agora, eu estou desalinhado, eu estou desobedecendo a Deus em algo, eu abri uma brecha na minha vida, bem, então você sabe o porquê do silêncio. O silêncio é um sinalizador, como eu disse. O silêncio de Deus também é a preparação para o próximo nível. Deus muitas vezes permite temporadas de silêncio na nossa vida para que a gente dependa mais dele, para que a gente confie que ele está trabalhando e nesse interim que você está passando por essa temporada, cresça espiritualmente. Aumente suas orações, aumente sua busca, aumente seu jejum, aumente, o seu conhecimento da palavra de Deus, aumente suas conexões. Faça mais. Por quê? Porque Deus também está esperando uma maturidade da sua parte para entrar no próximo nível. O silêncio de Deus vai sempre nos preparar. E há coisas, muitas vezes, que Deus está suspendendo na nossa vida por um motivo. Ele não está tirando do nosso caminho, Ele está suspendendo. Por quê? Porque você não chegou na estatura que Ele está esperando você chegar. Algumas pessoas não estão experimentando um grande crescimento, uma aceleração, um romper na sua vida, porque elas não chegaram na estatura que Deus quer elas. Aí você pergunta, que estatura é essa? Bem, às vezes a estatura de humildade, de quebrantamento, de dependência, de responsabilidade. Por que Deus não entrega coisa para a criança? Porque ela não tem responsabilidade com aquilo que está nas mãos dela. O nosso Deus é nosso Pai Celestial também. Você tem que ver Deus como seu Pai Celestial. Então, a gente declara Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sim, todas as coisas estão cooperando para o meu bem, desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Então, tem coisas que às vezes a gente diz, mas não compreende totalmente. E você tem que compreender, as coisas vão cooperar se eu estiver em Deus, se eu estiver no centro da vontade de Deus na minha vida. E algumas coisas você tem que entender. Deus muitas vezes está suspendendo algumas coisas na nossa vida porque estamos nos relacionando errado com algumas pessoas. Ou estamos aceitando alguns relacionamentos que Deus está vendo aquilo mais como uma trava na nossa vida do que uma bênção. Então tudo isso a gente tem que perceber. Eu acredito muito que nós temos que ter uma leitura correta das coisas que estão ao nosso redor. Se depois que você se conectou com uma pessoa, a sua vida começou a andar para trás, então o problema está nesse relacionamento. Então relacionamentos errados trazem também o silêncio de Deus. Abraão e Ló, eu sempre uso esse exemplo. Deus só foi falar novamente com Abraão depois que Ló saiu totalmente da vida dele. Ou seja, relacionamentos errados podem travar certas bênçãos na sua vida. A segunda coisa, direções erradas. Não basta eu ter velocidade, eu tenho que estar na direção certa. Você pode ter, um carro esportivo, um carro veloz nas suas mãos, só que se você tomar o caminho errado para o seu destino, mesmo que você tenha um carro e tenha combustível e tenha capacidade de chegar onde você deveria chegar, você não chega. Por quê? Porque você tomou a estrada errada. Você pegou um caminho errado. Você tem que recalcular a rota. Você tem que voltar para o caminho que Deus tem para a sua vida. Então, direções erradas trazem o silêncio de Deus para a nossa vida também. Direções erradas. Deus precisou me levar para Santa Maria, para corrigir uma rota dentro do meu coração.
Porque o que eu queria como homem, como pessoa natural? Eu queria voltar para o sul do Brasil. E Deus disse para mim que o que Ele tinha para fazer na minha vida, lá em São Paulo, e através da minha família e também com os projetos que Ele tem colocado nas minhas mãos, Ele me queria inteiro dentro do propósito, dentro do destino. Às vezes Deus tem que levar você para um lugar, para tirar as raízes que estavam no seu coração, para que você esteja pleno no seu propósito. Então, direções erradas na nossa vida podem comprometer, sim, as próximas instruções de Deus na nossa vida. O orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse silêncio de Deus aí para você pode ser fruto do orgulho. Você não quer mais obedecer a Deus. Você quer construir a sua vida, viver a sua vida, fazer as coisas do seu jeito. O orgulho derruba o homem. O orgulho derruba o homem. O orgulho impede o homem de entrar aonde Deus está preparando e Deus está reservando para que o homem entre. Então, tire essas coisas do seu coração. Resistir uma mudança também é ficar paralisado. E isso é muito importante. O silêncio pode estar vindo na sua vida porque você está resistindo a uma mudança. Deus está falando com você, já lhe deu todos os sinais, já mandou profeta, já te deu sonhos, falou com você, mas você está resistindo a uma mudança. E isso está trazendo uma estação de silêncio de Deus para a sua vida. Por quê? Porque já foi lhe dada uma instrução. E você quer uma nova instrução. E isso não funciona com Deus. Sabe, jogar braço com Deus, tentar vencer, apostar mais alto. Com Deus você nunca vai ter vitória assim. Você precisa se render à vontade de Deus. E quando você se rende à vontade de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te obedecer, você vai ver que vai liberar uma nova estação. E essa nova estação vai vir com palavra de Deus para você. Vai vir com uma profecia, vai vir por meio de um sonho, vai vir por meio, sabe, de uma alegria dentro do seu ser, vai vir por meio de uma paz. Deus vai comunicar a vontade dele dentro do seu coração, dentro do seu coração. Então hoje, inclusive, eu tenho feito essa oração quase que diária. Eu digo, Senhor, eu estou rendido a Ti. Tudo que eu quero é Te obedecer. Na minha vida eu sei que o segredo para você viver o extraordinário está em você obedecer às instruções de Deus para a sua vida. Amém? Então, eu sei que Deus está falando com alguém aqui, eu sei que essa palavra está sendo profética para alguém, Deus está avisando de algo, Deus está alertando você de algo, e se você sabe render o seu coração a Deus, então você vai poder ter uma nova estação. Nós não podemos deixar com que nada venha manter os nossos ouvidos longe da voz de Deus. Nada. Deus, assim como Deus vinha todos os dias para falar com Adão e Eva, a Bíblia diz na viração do dia, Deus vinha para falar com eles. Essa comunhão foi restabelecida por Jesus. Eu posso ouvir Deus todos os dias. Eu posso ouvir a direção de Deus todos os dias na minha vida, até através do silêncio. Amém? É por isso que Deus me deu a escola de profetas. Para a escola de profetas ela ser um meio das pessoas aprenderem a ouvir Deus falar com elas. Você tem que aprender, sabe, como que Deus está se revelando para você, como que Deus está falando ao teu coração, para você poder viver algo maior na sua vida. É por isso que hoje, aqui nos Estados Unidos, em Orlando, nós vamos ter a nossa escola de profetas aqui e vai ser uma grande bênção. Amém? Se você é dos Estados Unidos, se você mora em Orlando, vem estar com a gente hoje à noite. Entre em contato com a minha equipe, eu vou te esperar. Ouvir a Deus é o que vai tirar você de qualquer problema. Amém? Ouvir a Deus vai tirar você de qualquer situação difícil. Você tem que ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, sua vida não será a mesma. E domingo eu estarei fazendo um culto público aqui, juntos vamos adorar a Deus. E eu convido você a estar junto com a gente nesse domingo, certo? E olha, eu digo, que nem eu disse ontem, eu vou dizer hoje novamente. Para mim, eu estou fazendo esse culto de domingo por obediência a Deus, porque não estava nos meus planos. Eu tenho que retornar
para São Paulo no domingo. Então, no domingo eu tenho que retornar para São Paulo. Então, eu vou fazer o culto de manhã aqui e vou para Miami para pegar o voo, que fica a cerca de 300 quilômetros daqui. Então, realmente é algo que Deus me dirigiu e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vou transmitir ao vivo também. E Deus falou para mim, para ministrar sobre crenças limitantes. Então, é algo que o Espírito Santo está preparando. Se você mora nos Estados Unidos, vem para cá, pega voo, vem, sabe, porque vai ser algo maravilhoso. Ah, mas eu posso assistir online. Você pode assistir online, mas se Deus falar com você estar no presencial, esteja no presencial, certo? Entre em contato com a minha equipe, pega o endereço e vem estar com a gente nesse domingo. Vai ser 8h30 da manhã aqui em Orlando, certo? Lá no meu site www.vinicius17.com.br tem o contato da minha equipe. Você entre em contato com a minha equipe e já reserva a vaga para estar junto conosco. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir uma gentileza para você, que você compartilhe essa oração agora com 7 pessoas pelo menos. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe, mande para eles. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente. Amém? E eu peço a oração de todos, certo? Eu creio muito no que Deus está fazendo. Eu creio que as escolas de profeta, elas são uma grande bênção e foi algo que Deus tem movido na minha vida e milhares de pessoas têm sido abençoadas através das escolas de profeta. Salmos 91, quero compartilhar essa palavra com você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Escreve aqui nos comentários, enquanto eu declaro o Salmos 91, estou firme. Amém? Essa frase profética, cada oração, cada propósito que eu entrar, nós vamos ter uma frase profética. E a frase profética dessa campanha da injustiça de Deus que nós estamos fazendo é a frase estou firme, com os meus pés na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então escreve aí, estou firme, glória a Deus. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei com longura de dias. Fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Eu creio que Deus está agindo aqui. E mais uma vez, receba essa palavra profética que eu liberei nessa oração. Hoje é um dia de conclusões. Hoje é um dia onde pessoas vão tomar decisões muito importantes. E o Espírito do Senhor vai lhe dirigir, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar graça para você decidir certo. Amém? O Senhor me falou nessa oração, tem muitas decisões que serão tomadas no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, graças te dou. Apresento a Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, nesse propósito junto comigo. Clamamos pela justiça de Deus. O Senhor é a nossa justiça. O juiz de toda a terra está aqui nos ouvindo. É por meio de Jesus que chegamos ao Pai e pedimos justiça em nossas portas. Tudo aquilo que foi tirado de nós, o que foi roubado, o que foi desviado, o que pertencia a nós, nós oramos para que venha e que haja uma restituição total e completa. Oramos em nome de Jesus Cristo,
por uma liberação do céu. Pedimos favor de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que foi roubado dos nossos filhos, tudo aquilo que foi roubado até mesmo do nosso tempo que foi roubado, energia que foi roubada, saúde que foi roubada. Nós oramos por uma restituição. Não sabemos como isso pode acontecer, mas sabemos que Tu és Deus poderoso. Da mesma maneira que restituiu na vida de José, o Senhor tem o poder de restituir na nossa vida. Oramos para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa. Apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. Leva embora, Pai, a ansiedade, a depressão, a preocupação e traga paz para dentro dessa pessoa, traga alegria, fortaleça a vida dela. No nome de Jesus, todo tipo de ataque que ela tem enfrentado, da família, de pessoas próximas, ataques espirituais até mesmo no trabalho, eu oro para que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Nós dizemos a todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo programado contra a nossa vida, ou até mesmo pessoas que o inimigo tem incitado contra a nossa vida, não terá poder sobre nós. Estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo e que toda arma forjada, todo laço do passarinheiro, todo dardo enviado seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos toda obra de maldade, toda obra de inveja, toda obra de injustiça e declaramos o Senhor, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, está conosco. Sim, a presença de Deus está conosco e que o Senhor dê sabedoria a cada pessoa que vai tomar decisões importantes hoje. Senhor, que tudo seja dirigido por Ti. E Te pedimos, não, Senhor, não permita que venhamos nos desviar do Teu propósito. Amamos Tua vontade, amamos o Teu propósito, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Que Deus te guarde. Amém? Que Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua saúde. Em nome de Jesus, 9 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais. Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que viveremos as promessas de Deus na sua totalidade, que Deus nos abrirá grandes portas e que nos abençoará 1000 vezes mais em paz, em alegria, em influência, em saúde, em força, em nossa família. Pedimos, ó Pai, o Teu favor, pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor abra o céu sobre nós e sobre a nossa casa, abençoe nossos filhos de forma sobrenatural, grande e poderosa, afasta a inveja, a ingratidão da nossa vida, do nosso caminho. Livra-nos, Pai, de todo tipo de cilada, livra-nos daquilo que é preparado pelo inimigo para enganar, para nos fazer tropeçar e até mesmo para iludir. Que o Senhor proteja nosso coração, proteja, Senhor, a nossa casa, acampa os Teus anjos ao redor da nossa família. E Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua santa e poderosa palavra e liberamos, Pai, no nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual e no nosso caminho, palavras de bênção e declaramos: vamos frutificar, florescer, crescer, prosperar, porque a mão do Senhor está conosco, sua bênção nos alcança, no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Pai, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu oro pela cura total do teu corpo físico, que toda alergia, toda dor, toda enfermidade, toda opressão, toda angústia, toda depressão renda-se ao nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Jesus, Tu és a cura
E como isso é escrito na tua palavra, nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, saúde no seu emocional. Leva embora a ansiedade, Senhor. Leva embora as angústias, leva embora as preocupações, leva embora os temores. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e descansamos em Ti, Espírito Santo. E te damos bem-vindo aqui na nossa vida, bem-vindo no nosso dia, no nome poderoso de Jesus Cristo. Graças, 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 Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar. Hoje é um dia profético, eu creio que o Senhor tem e está fazendo grandes coisas no nosso meio. Estamos hoje no 10º dia do nosso propósito de oração e jejum. Estamos orando para que Deus nos abra uma grande porta. Por isso escreve já aqui nos comentários: Deus me abre uma grande porta. Eu creio, Deus está fazendo coisas maravilhosas, está abrindo conexões, está abrindo caminhos e abrindo portas. Eu quero hoje, em nome de Jesus, compartilhar uma palavra, alguns conselhos poderosos, a palavra de Deus que vão te abençoar e vão te ajudar. Mas antes disso, eu quero começar contando um testemunho para a glória de Deus. O nosso Deus cura, o nosso Deus faz milagres. Então, independente de como você chegou aqui nessa oração, você chegou no lugar certo. Não por minha causa, mas porque Jesus Cristo está vivo. O seu poder é real. O seu poder é real. Eu fico maravilhado com tantos testemunhos que eu ouço, de pessoas curadas, de pessoas libertas e de gente transformada. Olha esse testemunho que eu recebi da Bianca. Ela escreveu assim pra gente: no início deste ano eu estava enfrentando uma alergia muito forte no couro cabeludo. A coceira era insuportável e apesar de utilizar medicamentos há algum tempo, nada parecia resolver. Mesmo em meio ao desconforto, eu acompanhava as orações pelo YouTube e em minhas preces pedia constantemente a Deus que me livrasse daquela situação. Em uma dessas orações, o Senhor liberou uma revelação, dizendo que Deus estava curando uma pessoa que sentia muita coceira na região da nuca. Naquele momento eu senti que aquela palavra era para mim e tomei posse da cura. E para a glória de Deus, a coceira cessou completamente a partir daquele dia. Eu fui curada, sou grata a Deus por esse livramento e desde que venho acompanhando este ministério tenho recebido grandes livramentos e respostas de oração. Que Deus continue abençoando a sua vida, para que continue sendo instrumento de bênçãos na vida de muitas outras pessoas, assim como tem sido na minha. Glória a Deus. Eu fiz um tour no Sul, o tour profético. Eu estive em 3 cidades na semana passada e eu recebi dezenas de testemunhos para a glória de Deus. Pessoas que foram no tour e foram curadas, libertas, pessoas que aceitaram Jesus. Teve gente que Deus tocou tão forte, pessoas que não tinham igreja, pessoas que só me acompanhavam nas redes sociais, chegaram para a gente, chegaram para as pessoas que estavam conosco: e agora, o que eu faço? Depois de ter sido tocado por Deus. Quando uma pessoa é tocada por Deus, ela tem que se aproximar mais do Senhor. E eu fico maravilhado com isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados unicamente a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, você que está aí me ouvindo. Há uma mulher também que se chama Marta, e o Senhor manda dizer para você: Marta, o Senhor está te abrindo os olhos para amizades também. O Senhor está te abrindo os olhos para amizades, e o Senhor me mostra que seu marido trabalha com alguma coisa relacionada a posto de gasolina ou a combustível. Deus está visitando a tua casa e eu vi como pessoas como urubus ao seu redor. Deus está querendo lhe dar um livramento e o Senhor está abrindo os teus olhos também. Você tem uma filha, você tem que redobrar as orações por ela, muita inveja contra ela e também contra a vida do teu filho. Deus é maior e tem grande projeto na tua casa e na tua família. Eu também quero liberar uma palavra para o Frank. Eu não sei se é a esposa do Frank que está aí ou é o Frank que está. O Senhor está abrindo cortinas, está abrindo os olhos de vocês. Deus está mostrando algo que vocês estavam pedindo há muito tempo para que Deus mostrasse, para que Deus revelasse. Deus está abrindo, e essa semana vai ser uma semana de novidade na vida de vocês,
no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, eu também quero liberar uma palavra para o Plínio. Plínio, Deus visita vocês e está mudando o ambiente de vocês. Está mudando completamente o que vocês estavam vivendo. O Senhor me disse que tinha muita opressão. Esse jugo está sendo quebrado. Jesus é um destruidor de jugos. O jugo está sendo quebrado. O peso que vocês estavam sentindo está sendo desfeito, porque isso era no espiritual. É por isso que vocês estavam com pensamento de desistência, pensamentos de ir embora, de, fechar aquilo que Deus deu para vocês. Deus deu um negócio para vocês. Não desistam, porque o Senhor está fortalecendo vocês e essa inveja está caindo por terra no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bem, deixa eu compartilhar uma palavra agora. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, a Bíblia diz assim: esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará. Teu Deus não te desamparará. Escreve aqui nos comentários: Deus não me desamparará. Glória a Deus. Existem 5 conselhos que eu quero dar para você. O primeiro deles é: aprenda a separar as coisas. Amigo de colega, amigo de conhecido, porque a gente gosta muito de dizer: aquele é meu amigo, mas não tem zero de intimidade, é zero de relacionamento, é um conhecido, não é amigo. A gente pensa que colega de trabalho tem que ser amigo. Colega é colega. Nós temos que separar as coisas. Caso contrário, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas porque a gente vai esperar certas coisas de um colega, quando na verdade ele é só colega, ele não é amigo. Então, pessoas do passado também não fazem mais parte da sua vida. Elas fazem parte do passado. É por isso que já diz, são pessoas do passado. Então não queira se conectar com gente do teu passado. Gente que não faz mais parte da sua vida. Gente que seguiu o caminho dela e você ainda está buscando atrás dela uma amizade, um relacionamento. Se você fizesse parte da vida dessa pessoa do passado, você estava sendo procurado também por essa pessoa do passado. Aonde não existe reciprocidade, não existe amizade. Então, nós temos que parar de nos iludir. Tem coisas que é uma ilusão. E a ilusão, ela traz frustração. Então, pare de se iludir. Não são todos que são amigos. Não são todos que são confiáveis. Tem muita gente que se aproxima da gente e só tem objetivos. Objetivos de se conectar com você, objetivos de ter alguma coisa sua, mas nunca serão amigos. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando num podcast uma coisa assim muito interessante. E essa pessoa falou assim: na vida eu conheci muitas pessoas e eu achei que elas eram minhas amigas. O tempo passou e Deus me mostrou que quase não tenho amigos. E eu prestei atenção nisso porque é uma grande verdade. Amigos de verdade são pouquíssimos na vida. E nós temos que aprender a separar o que é um irmão da igreja, o que é um colega de trabalho, o que é alguém do passado, o que é alguém que é só um conhecido e não é amigo. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos colocando expectativa em pessoas erradas. E depois isso só entristece o coração. Então tenha cuidado com isso. Por isso, não deixe pessoas que você mal conhece darem palpite na sua vida. Você vai ter que impedir isso, e isso é sabedoria de Deus. Isso é sabedoria divina. Não deixe pessoas darem palpite na sua vida. Sansão se enganou com as pessoas erradas. Nós precisamos de amigos como Jonatas, que tiveram lealdade a Davi em tempos perigosos.
Precisamos de amizades genuínas e verdadeiras. O segundo conselho que eu dou para você é que se você se abrir com a pessoa errada, ao invés de você aliviar um problema, você arruma dois. Quando a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, está falando de pessoas certas, pessoas que podem dar o conselho. Tem gente que não sabe nem para si, vai dar conselho para você. E nós temos que separar o conselho. Existe o conselho da experiência, existe o conselho da sabedoria e existe o conselho profético. São três coisas diferentes. O conselho da experiência, você procura com pessoas que já passaram por aquilo. O conselho da sabedoria são com pessoas extremamente inteligentes e que resolvem problemas assim, de nível hard. E os conselhos proféticos, você procura alguém que tem o chamado de Deus, tem o discernimento espiritual, tem a revelação de Deus para ajudar você em relação a uma área da sua vida que você precisa tomar uma decisão certa e uma decisão para o seu futuro. Então nós temos que aprender a separar. Se você aliviar o seu coração com a pessoa errada, você vai arrumar dois problemas, porque aquela pessoa vai falar para outra pessoa e vai trazer uma fofoca para a sua vida, vai trazer perturbações. Como eu vejo gente, sabe, fazendo uma salada de fruta com tudo, elas vão em tudo que é lugar. Elas se conectam a todo mundo, é por isso que nunca crescem espiritualmente, nunca crescem. Sabe, nós vivemos um tempo hoje onde existe muita oferta, onde existe muitas oportunidades, mas qual que é a direção do Senhor? Qual que é o caminho que o Senhor quer que eu trilhe? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. A terceira coisa é, não confunda coragem com burrice. Quando a Bíblia diz ser forte, ser corajoso, a Bíblia não está falando para você ser imprudente, porque várias outras passagens diz, vigie e ore. Em Provérbios, muitas vezes se repete a palavra que o sábio é prudente. Então, eu não posso confundir coragem com burrice. O que seria ter coragem e fazer uma coisa burra? Bem, isso seria fazer algo que, sabe, você viu como oportunidade, mas não consulta a Deus. Viu como chance, sabe, de ganhar mais, chance de mudar de vida, mas você não tem uma direção de Deus, você não tem um respaldo, você não tem um conselho de sabedoria, de experiência e profético para dar o sinal verde para você ir e para você fazer. Eu tenho decidido na minha vida não fazer nada fora da vontade de Deus. Não quero fazer nada. Nós estávamos nos preparando para fazer um evento para mais de 3.000 pessoas numa determinada cidade. E quando eu fui para o hotel, o Espírito de Deus falou comigo. E o Senhor disse, não é a rota que eu tenho para você esse ano. Ele me disse isso, não é a rota. Agora, se eu dissesse assim, não, mas eu vou ser corajoso. Coragem, sem direção de Deus, é burrice. Então eu tenho que escutar a Deus para fazer todas as coisas na minha vida. A quarta coisa, não se iluda. Ninguém manipula quem não tem medo de ficar só. Como eu encontrei pessoas manipuladoras na minha vida. Gente que quis, sabe, através das suas atitudes, tentar me manipular. Tentar torcer as decisões que eu estava tomando em Deus e até mesmo usando de chantagem emocional contra mim. E eu entendo de uma coisa, as pessoas genuínas e verdadeiras, elas ficam na sua vida. As ingratas e invejosas e aquelas que nunca Deus chamou elas para caminharem com você, elas vão sair, elas vão se afastar, elas vão rumar a outro propósito. As pessoas hoje
em sua grande maioria, não têm lealdade. Mas eu tenho orado a Deus, eu tenho dito, Senhor, os leais que permanecem comigo, os leais que acreditam na visão que o Senhor nos deu e naquilo que a gente está caminhando, que sobre esses venha a unção de Deus, que sobre esses venha a graça de Deus, o favor de Deus que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Porque gente sabe que você ajuda e depois eles viram as costas, pessoas que você indica e depois essas pessoas falam mal de você, pessoas ingratas que você ajuda elas mais do que qualquer outro ajudaria aqui nessa terra. Você ajuda essas pessoas, você dá direção, você resolve os problemas delas, você sabe, é um norte para a vida delas e depois elas acabam dizendo, meu tempo encerrou perto de você. São pessoas ingratas, são pessoas que nunca entenderam a conexão que Deus preparou. Jonatas foi fiel a Davi em todo o tempo, até a sua morte. Você tem que entender, se Deus te conectou a pessoas, a certas pessoas, de caminhar com elas. Mas hoje é como eu disse, há uma mistura de tudo, é uma salada de fruta. As pessoas não ouvem a Deus, elas ouvem aquele que está pronto para dar ouvidos ou aquele que está pronto para dar uma oportunidade. A melhor oportunidade é você caminhar com pessoas íntegras e pessoas que Deus te conecta aqui nessa terra. E a quinta coisa é, a angústia nunca é em vão. Observe os sinais. Deus pode estar tentando te alertar de algo. Então eu creio nos avisos divinos. Eu creio que o Espírito Santo nos avisa. O Espírito Santo nos avisa quando algo não está bem. O Espírito Santo nos avisa quando saímos de uma rota de Deus. Quando andamos por um caminho que não é o caminho que Deus preparou para a gente. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida e precisamos do trabalhar e da obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, ame o Espírito Santo, porque Ele vai lhe dar sinais quando as coisas estiverem erradas. Ele vai lhe dar sinais. Amém? Eu deixo essa palavra e essa instrução ao teu coração. E eu digo para você, caminhar com Deus vai abrir os seus olhos todos os dias. Amém? Caminhar com Deus vai abrir os seus olhos todos os dias. Você não tem ideia. Quanto mais eu caminho com Deus, mais meus olhos se abrem. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Eu quero falar do meu livro novo, Café com Jesus. Quem adquirir esse livro até sexta meia-noite, eu vou rubricar ele e vou mandar um salmo que Deus colocar no meu coração para você. Então você pode adquirir esse livro, inclusive nós estamos fazendo isso agora com o Café com Jesus, que é o volume 1, esse aqui é o volume 1 e esse aqui é o volume 2, tá? E os nossos devocionais são perpétuos, ou seja, você pode começar a qualquer tempo, você pode também ler 1, 2, 3 devocionais por dia. Então, tanto no Café com Jesus 1 quanto no Café com Jesus 2, eu estou assinando, mandando um salmo até sexta à meia-noite. Isso, sabe por quê? Porque eu acho que eu vou levar uns 15 dias para assinar tudo isso de livro. Ontem eu devo ter assinado mais de 300 livros. Então, até eu peço paciência para quem está adquirindo os livros essa semana, porque talvez eu entre a semana que vem assinando o livro, porque eu tenho que assinar um pouco por dia. Ontem foram quase 300 livros. Fiquei mais de 2 horas sentado numa mesa assinando livros, tá? E eu vou assinar todos, só que eu preciso de um tempinho e glória a Deus por isso. Se você quiser adquirir, vá no nosso site www.vinicius7.com.br. E domingo agora eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. E nesse domingo eu estarei ministrando sobre destino e como se dedicar ao destino que Deus deu para você. Como se dedicar ao destino. Eu creio que um norte vai ser liberado nessa reunião de domingo. Por isso eu convido você a estar conosco. Salmos 91, glória a Deus. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com uma dor muito
forte aqui atrás da cabeça. Seja curada, seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre o Victor. O Senhor está fortalecendo as tuas mãos. Amém? E o Senhor está tirando um peso, um fardo de cima de você. Um problema está sendo resolvido, Victor. Em nome de Jesus, recebe aí como palavra do Senhor. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda. E Deus manda dizer para você, Amanda, Deus está preparando um caminho para você plantar. Deus está preparando, Deus está lhe dando oportunidades para plantar. Vai ter grandes colheitas, mas se prepare para plantar. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e escreve aí também. Deus me abra uma grande porta em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu sou grato a Ti porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque pessoas genuínas, pessoas verdadeiras, pessoas do propósito divino que o Senhor nos confiou. Senhor, oramos para que o Senhor coloque pessoas leais e afaste de nós os ingratos, os invejosos, aqueles, Pai, que usam a língua, Senhor, como uma serpente. Que o Senhor nos guarde de toda fofoca, de toda mentira, de toda invenção, de toda calúnia, de todo espírito de inveja. Cancelamos e quebramos agora todo tipo de oração contrária e declaramos que estamos debaixo do favor de Deus, que a paz de Deus está sobre nós, a alegria do Senhor habita em nossa casa e no nome de Jesus, nossa família é unida, nosso lar é abençoado, caminhamos debaixo de céus abertos e nenhum mal tem poder de nos afetar. Declaramos em nome de Jesus grandes portas e grandes oportunidades se abrindo. E todo aquele que está doente, que seja curado agora. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo agora. E dizemos espíritos de enfermidade, espíritos de opressão, rendam-se ao nome de Jesus Cristo e saiam. Eu quero declarar o toque de Deus tocando no teu corpo físico. O toque de Deus tocando na tua vida, tocando na tua família, no nome de Jesus, que seja quebrado toda a influência do mal, que o laço de Satanás seja desfeito. Essa pessoa, Pai, que está com dores ou problemas no seu pescoço, na região do pescoço, eu quero declarar saúde agora a ela, que ela seja curada, em nome de Jesus. Eu declaro saúde na vida dessa pessoa. Oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de muita prosperidade, seja um dia de boas notícias, seja um dia de milagres, seja um dia de vitórias, seja um dia que a injustiça seja visitada pela justiça de Deus. E nós oramos, Pai, nos conecta a amigos genuínos e verdadeiros, nos conecta a pessoas, Pai, que não serão, Senhor, como a chuva de verão, mas serão, Senhor, pessoas que andarão conosco, que caminharão conosco, que terão aliança conosco, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nos afasta de gente, Senhor, que é apenas uma sanguessuga, de gente, Senhor, que é ingrato, de gente que muitas vezes, Pai, só sabe usar os outros. Que o Senhor possa guardar a nossa vida e guardar a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora.
para que ela tenha amigos leais e genuínos, e aqueles que têm me pedido oração, Pai, pela ingratidão, aqueles que têm me pedido oração pela traição, Senhor, de pessoas. Eu oro para que o Senhor guarde a vida deles, guarde o coração deles também para não se magoarem. Senhor, proteja o coração daqueles que estão em nosso entorno. Venha trazer paz, venha trazer alegria, venha guardar a nossa vida, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. E te pedimos, libera, Pai, 1000 bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu estarei às 9 da manhã ao vivo com vocês e depois às 18 horas estaremos juntos aqui novamente, se Deus quiser. Paz, prosperidade